A partir do momento que a gente vive as giradas da roda e todas as vicissitudes, tanto agradáveis e confortáveis quanto desagradáveis e estimulantes que a roda da fortuna, o arcano anterior, nos gera, a justiça, esse arcano muito importante, chega na nossa vida para trazer um ensinamento muito bacana, que é como a gente vai usar a nossa razão para lidar com essas mudanças do destino. Então, quando a gente estuda os arcanos do tarô, a gente entende que um arcano ele não vive isolado, ele está sempre conectado com outros, geralmente conectado com o seu anterior. Então a justiça aparece para aprender como a gente lida melhor com a roda da fortuna. E quando a gente olha para essa carta, a gente vê uma imagem feminina usando elementos masculinos, como uma espada, e representado por uma balança, mostra que a união do feminino, da razão de uma maneira feminina, que é leve, que é empática, junto com a razão, faz com que a gente entre em equilíbrio. Com a justiça, a gente encontra o entendimento de que a gente está seguro, não importa onde a gente esteja e não importa o que aconteça, porque quando a gente entra numa razão superior que entende a razão de todos os acontecimentos da nossa vida, a gente também acessa um estado de confiança e fé plena. Então olha que interessante, junto com a carta da justiça, a gente também acessa frequências da carta do Hierofante, que ensina pra gente questões muito importantes sobre a fé. Então, a justiça ela é uma carta muito bacana que conecta de forma positiva com vários outros arcanos. Bom, para uma análise religiosa, a gente entende que o arcano, o arquétipo da justiça está muito ligado às funções da lei maior e da justiça que rege tudo, que está por trás de tudo e também da nossa própria existência. Então a gente pode acessar essa lei maior da justiça divina fazendo um exercício de manter a mente equilibrada para a gente entender. É isso que esse arcano ensina para a gente. Como a gente pode, de uma maneira equilibrada, olhar todos os acontecimentos e todos os assuntos de uma forma equilibrada. Tanto que a imagem da justiça ela representa esse conceito da mente equilibrada. E a gente pode ver na carta do arcano da justiça uma mulher, geralmente uma mulher, sentada num lugar mais alto. Existe um degrau, como se esse ser fosse deidificado, como se ele fosse uma divindade, uma coisa inacessível. Porque não é que a gente não pode acessar essa imagem ela não é para ser acessada. Essa imagem, como o Hierofante, como o mago, como o imperador, a imperatriz, o arquétipo da justiça é um conceito, então não precisa se acessar este ser da justiça. Acho muito interessante que no tarô do Shadow Escapes, que eu já falei algumas vezes aqui, existem borboletas, né, ao redor do ser do protagonista do arcano da justiça. Representa que não é necessário peso, mas serenidade na razão. Porque as borboletas são seres eólicos, são seres do ar. E a justiça representa o elemento ar, que é a razão. Se a gente for olhar para esse arcano, né, para esse arquétipo, a gente vê que o olhar ele está fixo, ele está equilibrado, porque ele não titubeia, ele não se desequilibra, ele representa a forma onde a gente fica com a nossa consciência tranquila. No meio social, também representa algumas questões ligadas à moral, à consciência, a como lidar com o próximo. Tanto que essa carta, ela, por ter o signo ali o símbolo da balança, ela está muito ligada ao signo de Libra. E por estar ligado ao signo de Libra, também está ligado ao seu planeta regente Libra, que é Vênus. Então, se a gente for olhar em outros arcanos do tarô, a gente vê um outro arquétipo que está muito ligado a um signo que é regido por Vênus, que é o arcano dos enamorados. Então a justiça tem uma relação com os arcanos dos enamorados, porque ambos são sustentados pela mesma vibração planetária, que é a vibração de Vênus. O Vênus do arcano dos enamorados é um Vênus ligado ao signo de Touro, às escolhas, né? E também Libra, que é a força que nos ajuda a trazer a consciência para escolher. Só que os enamorados também está muito ligado a relacionamentos afetivos, que é muito o que Touro busca, e Libra também.
E a justiça sai um pouco desse conceito afetivo para escolhas do campo da razão, da consciência, da moral, do entendimento das situações na nossa vida. E isso é um campo libriano muito bacana, porque é no Libra que a gente entende a empatia de saber se colocar no lugar do outro, saber entender por que o outro está agindo desse jeito, para que a gente possa ter um raciocínio equilibrado para entender todos os lados. Quando a gente vai olhar para a justiça através de associações astrológicas, eu já falei que está muito ligado a Libra e ao seu regente Vênus, mas também está ligado um pouco ao campo de Aquário, porque a justiça também olha para o aspecto comunitário, ele também olha para o bem comum, e o Aquário ele é um signo que, como ele está associado ao seu planeta regente Urano e à casa 11, o campo social e comunitário é algo muito importante para o arcano da justiça. Quando a gente vai fazer uma analogia a divindades, se a gente for fazer uma analogia segundo os orixás, a gente vai fazer primeiramente uma análise, uma associação aos orixás segundo a obra de Rubens Saraceni, baseado na Umbanda Sagrada. Então a gente vê uma associação ao orixá Xangô, porque apesar do arcano que está ali na carta ser uma mulher, as funções, né, as representações dessa carta está muito ligado à razão. E o orixá Xangô é universalmente conhecido como o orixá da cabeça, aquele que pensa, que sabe como agir e que tem um pensamento administrativo muito equilibrado, apesar de em algumas lendas de povos africanos ele ter alguma representação mais colérica, mais enérgica, mas quando a gente vai para o campo da literatura de Rubens Saraceni, segundo a Umbanda Sagrada, a gente consegue fazer essa associação. Para quem quer estudar um pouco mais sobre isso, eu recomendo o livro do pai de santo e teólogo, bacharel em teologia, o pai Alexandre Comino, no seu livro Deus, Deuses, Divindades e Anjos, que vale a pena a leitura, porque faz associações arquetípicas muito interessantes. Com base em outras divindades, a gente vê no hinduísmo Shakti e Shiva, a gente vê que é o equilíbrio através dessas duas forças, a gente vê o deus egípcio Horus, a gente vê a deusa grega Atena e Astarte, né? Astarte também tem funções divinas muito ligadas à deusa às funções da justiça, da razão. E quando a gente vai para personagens arquetípicos de mitos, histórias e relação, como aqui a gente trata de um conceito, a gente não fala necessariamente de um arquétipo, de um personagem, mas a gente consegue entender a função da justiça presente nas morais da história, por trás da história de qualquer mito. Existe um vídeo meu nesse canal onde eu faço uma brincadeira sobre aquelas lições de moral que aparecem no final do episódio do He-Man e como isso tem a ver com a Carta da Justiça. Parece piada, mas é verdade, porque nos episódios do He-Man, no final do episódio, o He-Man começa a falar a moral da história, que é a razão do porquê aquela história está sendo contada. É justamente a função arquetípica da justiça nas nossas vidas. Se você está gostando dessa forma de entender o tarô através das analogias, não só dos símbolos dos arcanos, mas também das suas relações arquetípicas, saiba que eu tenho um curso à disposição que se chama Curso de Formação no Tarô, Teoria, Imersão e Prática, com mais de 80 vídeos, mais de 14 horas de aula. Como é um curso que também está disponibilizado na plataforma da Udemy, segundo a política dela, é um curso vitalício, então você pode fazer no tempo que você quiser, quantas vezes quiser, e existem em média 3 vídeos para cada arcano maior, e onde um desses vídeos eu faço esse aprofundamento arquetípico, fazendo essas associações. Também faço aplicações práticas desses arcanos nas jogadas. Tenho aulas bem focadas nos arcanos menores, para a gente entender também eles, que não é comum a gente encontrar por aí. E uma abordagem prática de como isso pode ser desenvolvido para uma carreira profissional, caso seja o interesse. Se você me acompanha aqui no canal, você tem direito a 10% de desconto se você quiser. É só acessar um link aí que está na descrição, que você vai ser redirecionado para um site. Nesse site existe um botão que pode te redirecionar para a Udemy, já embutindo o cupom de 10% de desconto. Espero que vocês tenham gostado desse arcano. É um arcano muito interessante, que a gente pode aprender muito nos debruçando sobre o arcano da justiça, e a gente se vê no próximo vídeo dos mergulhos nos arcanos. Um grande abraço.